Você já se perguntou por que alguém te rejeitou, te ignorou ou simplesmente te deixou? Talvez tenha sido uma amizade, um amor ou até uma oportunidade que parecia feita para você. Mas e se eu te dissesse que essa rejeição não foi o fim, foi um começo disfarçado? O estoicismo ensina que nada que é tirado de nós realmente nos pertencia, e que toda perda, toda ausência e toda dor é o início de uma reconstrução mais forte. Hoje você vai entender que ser rejeitado é, na verdade, ser redirecionado. Que a rejeição é a forma que o destino encontra de limpar o caminho. Fique até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você encara a dor. Mas antes, deixa seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Vamos aos ensinamentos. Número 9. A rejeição é o espelho da realidade. A rejeição é um dos golpes mais duros que o ser humano pode sentir. Ela toca o nosso orgulho, abala o nosso senso de valor e nos faz questionar se realmente somos bons o suficiente. Mas o estoico não vê a rejeição como uma ferida, e sim como um espelho. Um espelho que mostra com clareza aquilo que ainda precisamos enxergar em nós mesmos. Quando alguém te rejeita, não está te diminuindo, está te revelando. Revelando as expectativas que você colocou sobre os outros, revelando as carências que você tentou esconder com sorrisos e aparência de força. A rejeição tem esse poder de rasgar as máscaras que o ego cria. E é por isso que dói tanto. Porque não é a pessoa que te causa dor. É o reflexo de si mesmo que você evita encarar. O estoicismo ensina que nada fora de nós pode nos ferir verdadeiramente. Apenas o julgamento que fazemos sobre aquilo. Se alguém te ignorou, te abandonou ou te trocou. O que realmente te machuca não é o ato, mas o significado que você deu a ele. A rejeição é a realidade crua dizendo: acorde, pare de esperar que os outros reconheçam o que você mesmo ainda não reconheceu. Uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Ela te força a olhar para dentro, a se curar da necessidade de aceitação e a entender que o valor que você busca nos outros sempre esteve dentro de você. Quem é forte o bastante para suportar a dor da rejeição é forte o bastante para suportar qualquer coisa. Porque depois que você entende que não precisa de ninguém para se validar, ninguém mais tem o poder de te destruir. A rejeição é a depuração da alma. Ela tira o que é frágil, para que só o que é verdadeiro permaneça. E é justamente por isso que, no final, ela se transforma em bênção. Você perde o falso, mas ganha o real. Você perde o conforto, mas encontra a verdade. E é nessa verdade, nua, dolorosa, mas libertadora, que você finalmente começa a se enxergar como o ser inteiro que sempre foi, mesmo quando ninguém mais enxergava. Número 8. O ego quer aceitação. A alma quer evolução. A maior armadilha da rejeição é acreditar que o problema está em você, quando, na verdade, o problema está na sua expectativa. O ego quer ser aceito, admirado, amado, validado o tempo todo. Ele vive de aplausos e morre no silêncio. Mas o estoico entende que o silêncio, aquele mesmo que o ego teme, é o som mais puro da verdade. Quando alguém te rejeita, o ego se desespera, porque perde o controle da narrativa. Ele não suporta ser esquecido, ignorado, deixado de lado. Ele quer ser lembrado, quer ser desejado. Mas a alma, diferente do ego, não busca a aprovação. Ela busca a evolução. Ela entende que cada rejeição é uma purificação, porque quando alguém te rejeita, algo dentro de você morre. E o que morre é o apego. O apego a ser querido, a ser escolhido, a ser notado. É o ego que sofre, não a alma. A alma observa. A alma compreende que o que se vai não te pertence mais. O que te deixou apenas cumpriu o papel que precisava cumprir na tua jornada. O ego grita: por que comigo? E a alma sussurra: por que não comigo? A diferença é sutil, mas profunda. O ego quer entender o motivo. A alma quer entender o sentido. E é nesse contraste que o estoicismo floresce. Ele te convida a parar de lutar contra a rejeição e começar a enxergá-la como parte da tua lapidação. Porque enquanto o ego se quebra, a alma se expande. Enquanto o ego chora pelo que perdeu, a alma agradece pelo que foi poupada. Quando você aceita a rejeição com serenidade, você quebra o ciclo da dor. Porque o que alimenta o sofrimento não é a perda em si. É o apego à ideia de que algo ou alguém era indispensável para a sua felicidade. E o estoicismo te ensina justamente isso. Nada é indispensável, exceto o seu equilíbrio.
Ser rejeitado é ser desafiado a amadurecer, a crescer além do que o ego deseja. Reaprender que o amor próprio não nasce do reconhecimento alheio, mas do silêncio onde só a alma te escuta. Quando você começa a ouvir essa voz interior, você entende que a rejeição foi apenas o meio que o universo encontrou para te reconectar com o que realmente importa, a sua essência. Número 7. A dor que te liberta do apego. A rejeição dói porque toca diretamente o nosso apego. Apego à presença de alguém, à ideia de um futuro que imaginamos, ao papel que acreditávamos ter na vida do outro. Mas o estoico entende que o apego é a raiz de todo o sofrimento humano. Quando você se agarra ao que já passou, você se transforma em prisioneiro do que não existe mais. Que é por isso que a rejeição, por mais cruel que pareça, vem para te libertar. Libertar da ilusão de controle, libertar da dependência emocional, libertar da crença de que você precisa de algo fora de si para estar completo. A dor que a rejeição causa é o processo de desfazer os nós que você mesmo criou. Cada lembrança, cada expectativa, cada plano que envolvia aquela pessoa, tudo isso é um laço. E quando esses laços se rompem, a alma sente como se estivesse sendo rasgada. Mas é nessa rasgadura que nasce a cura. Porque o que a dor faz é te forçar a soltar o que você insistia em segurar. E por mais que pareça injusto, é exatamente esse ato de soltar que te devolve a liberdade. O estoico não nega o sentimento, ele o observa. Ele sente a dor sem se tornar a dor. Ele entende que tudo o que vai embora cumpre uma função: mostrar o quanto você ainda se apega àquilo que não pode controlar. E a verdade é simples. O que é seu de verdade não precisa ser forçado a ficar. O que se afasta ensina. O que permanece constrói. A rejeição é o corte necessário para que você não morra abraçado ao que te impede de evoluir. Porque apego não é amor. Apego é medo. Medo de ficar só. Medo de não ser suficiente. Medo de não encontrar algo melhor. E o medo é o oposto da sabedoria. Quando você se permite sentir a dor sem fugir dela, algo dentro de você muda para sempre. Você começa a enxergar que a perda não é punição, é purificação. Ela te mostra o quanto você precisa se bastar. Que o dia em que você entender que não precisa mais de nada, além da sua própria paz, é o dia em que ninguém mais poderá te ferir. Essa é a liberdade que a rejeição oferece. Silenciosa, dura, mas transformadora. Ela te quebra, para que você finalmente aprenda a viver sem correntes. Número 6. Quando o orgulho se cala, a sabedoria fala. A primeira reação diante da rejeição é o grito do orgulho. Ele não aceita ser deixado, ignorado, esquecido. Ele quer explicações, quer justiça, quer mostrar que não precisava de ninguém. O orgulho se disfarça de força, mas no fundo é medo. Medo de admitir que doeu. Medo de reconhecer que por um momento você se sentiu pequeno. O estoico, porém, aprende a se calar quando o orgulho quer falar, porque ele entende que o silêncio é o mestre da sabedoria. Enquanto o orgulhoso fala para se proteger, o sábio escuta para se compreender. Quando você é rejeitado, o orgulho sussurra, prove que é melhor. Mas a sabedoria responde, não há nada a provar. É nesse contraste que o verdadeiro crescimento acontece. O orgulho quer vencer, a sabedoria quer entender. E quando o entendimento chega, ele traz paz. Porque você percebe que não precisa vencer ninguém, precisa apenas vencer a si mesmo. A rejeição é o teste do controle emocional. Ela mostra se você é guiado pelo ego ou pela razão. Se você reage com raiva, o orgulho venceu. Se você observa em silêncio, a sabedoria despertou. O estoicismo ensina que o que te fere não é o ato dos outros, mas o significado que você atribui a ele. E quando o orgulho se cala, esse significado muda. O que antes era humilhação se torna lição. O que antes era abandono se transforma em libertação. Porque quando você não precisa mais da validação de quem te rejeitou, você alcança um tipo raro de poder, o poder da serenidade. O orgulho quer barulho, quer vingança, quer espetáculo. A sabedoria quer quietude, quer apenas seguir em paz, sabendo que o tempo se encarrega de mostrar tudo. E o tempo sempre mostra. Aquele que rejeita hoje, um dia entende o valor do que perdeu. Mas o sábio não espera esse dia. Ele segue em frente sem olhar para trás, porque aprendeu que a verdadeira vitória não está em ser aceito, e sim em permanecer em equilíbrio, mesmo quando tudo desaba. Quando o orgulho se cala, o coração respira. E é nesse respiro que nasce o verdadeiro poder,
o poder de não reagir, o poder de observar, o poder de escolher a paz em vez da guerra. A rejeição é o campo onde o orgulho morre e a sabedoria nasce. Número 5. O valor que ninguém viu ainda. Ser rejeitado não significa ser insuficiente. Significa apenas que o seu valor ainda não foi percebido por quem não tem olhos, treinados para enxergar o raro. O estoico entende que o reconhecimento não define o mérito. A rosa não precisa que o jardim aplauda para continuar exalando perfume. E você também não precisa da aprovação de ninguém para continuar sendo quem é. A rejeição é o momento em que o mundo tenta te convencer de que você não é valioso. Mas é justamente nesse instante que você deve provar para si mesmo o contrário. O que te rejeitou hoje, um dia pode se arrepender, mas a sua missão não é ser lembrado. É continuar crescendo. O valor de uma joia não diminui porque alguém a trocou por vidro. E é isso que o estoicismo ensina. O valor verdadeiro é silencioso. Ele não precisa ser gritado, ele apenas existe. A maioria das pessoas rejeita o que não entende, porque o que é profundo assusta quem vive na superfície. Às vezes, o seu valor é tão grande que a outra pessoa simplesmente não soube lidar com ele. Ela se afastou não porque você era pouco, mas porque você era muito. E o muito intimida quem ainda vive do pouco. O erro está em tentar provar o seu valor para quem não tem sensibilidade para reconhecê-lo. Quando você compreende isso, a rejeição perde o peso e ganha sentido. Porque o verdadeiro reconhecimento não vem quando o outro te aceita, vem quando você aceita a si mesmo. O estoico sabe que o tempo é o maior revelador de valor. Hoje te rejeitam, amanhã te admiram. Hoje te ignoram, amanhã te buscam. Mas o sábio não espera esse amanhã. Ele segue sereno, porque entende que o seu valor não depende do olhar alheio. Você é valioso mesmo que ninguém veja, porque o ouro não deixa de ser ouro só porque está enterrado. O silêncio do reconhecimento é o espaço onde a sua grandeza amadurece. Cada rejeição, na verdade, está te lapidando para o momento certo, para o olhar certo, para o lugar certo. Então não se desespere. O que ninguém viu ainda, o universo está preparando para que brilhe na hora certa. E quando essa hora chegar, você vai entender que toda rejeição foi apenas o caminho da lapidação até que o seu valor brilhasse por si só, sem precisar ser notado, apenas sendo o que sempre foi, raro. Número 4. A rejeição é a academia da alma. A rejeição é um treinamento silencioso, uma prova que o universo usa para forjar a tua força interior. Ela não vem para te punir, mas para te preparar. Cada não que você recebe é um peso invisível que a alma levanta, um exercício de resistência emocional. Assim como o corpo precisa do esforço para crescer, o espírito precisa da dor para se fortalecer. O estoico entende que a vida não é sobre evitar o sofrimento, mas sobre aprender a transformar o sofrimento em poder. Quando alguém te rejeita, você é colocado diante de uma escolha: se vitimizar ou evoluir. O fraco se afoga na mágoa, o sábio aprende a nadar nela. A rejeição é a academia onde se treina a paciência, a humildade e o desapego. É o local onde o orgulho é quebrado e o caráter é moldado. A dor não vem para te destruir, vem para te ensinar disciplina emocional. É ali, no silêncio de quem não foi escolhido, que você aprende a escolher a si mesmo. Porque o mundo vai te testar, vai te empurrar, vai te rejeitar, e tudo isso é parte do plano para te tornar inabalável. O estoico treina o olhar. Ele não vê derrota onde há aprendizado. Ele entende que a rejeição é o professor mais exigente, mas também o mais justo. Ela não passa a mão na tua cabeça, mas te empurra para crescer. E aos poucos, você começa a perceber que cada vez que alguém te disse não, a vida estava te dizendo ainda não. Porque há um tempo certo para tudo, e esse tempo exige preparo. A academia da alma não é confortável, mas é necessária. É nela que você aprende a controlar o que sente, a não se deixar dominar pela raiva, a não se perder no desespero. É nela que você desenvolve o músculo mais importante, o da serenidade. Quando a dor da rejeição tenta te derrubar, lembre-se, você está em treinamento. Cada lágrima é uma repetição, cada silêncio é uma série concluída, cada superação é um avanço de nível. E quando você sair dessa academia, você não será mais o mesmo. Vai olhar para trás e perceber que tudo o que te feriu, na verdade, te fortaleceu. A rejeição não te enfraqueceu, te preparou.
E o dia em que você perceber isso, será o dia em que nenhuma recusa, nenhum abandono e nenhuma perda terão mais poder sobre você. Porque você entenderá que a alma, assim como o corpo, só se torna forte quando aprende a suportar o peso. Número 3. A rejeição revela o que é real. A rejeição tem um dom que poucos reconhecem. Ela revela. Revela quem realmente se importa, quem fica, quem luta e quem só estava ao seu lado enquanto era conveniente. Quando tudo vai bem, as máscaras permanecem. Os sorrisos são fáceis e as palavras soam verdadeiras. Mas basta um momento de recusa, um não inesperado, um afastamento repentino, e as verdadeiras intenções começam a aparecer. O estoico sabe que a rejeição é o filtro da vida. Ela separa o superficial do essencial, o interesseiro do sincero, o passageiro do eterno. A dor de ser rejeitado faz o coração sangrar, mas também o purifica, porque ao perder quem te rejeitou, você perde também as ilusões que sustentava. A rejeição não tira pessoas do seu caminho, ela tira máscaras do seu redor. E quando as máscaras caem, você começa a enxergar com clareza quem estava por afeto e quem estava por conveniência. O estoico não se desespera diante dessa revelação, ele agradece, porque ele entende que é melhor caminhar só com verdade do que acompanhado de falsidade. Quando alguém te rejeita, é a vida te livrando do peso de carregar relações sem alma. É o universo te dizendo: você merece vínculos que te fortaleçam, não que te drenem. E essa percepção transforma tudo. Você passa a ver que o não que doeu tanto era, na verdade, uma forma de proteção. Quantas vezes o destino te tirou alguém e você só entendeu depois que foi livramento? A rejeição revela o que é real, mas também revela quem você é. Ela mostra se o seu amor era genuíno ou apenas apego. Mostra se a sua força era verdadeira ou apenas aparência. Porque quando tudo desaba, o que fica é o que realmente importa. O estoico encara a rejeição como um espelho, não como uma sentença. Ele observa o que a perda está tentando mostrar e cresce com isso. No início parece solidão, depois parece libertação. Porque o vazio deixado pela rejeição abre espaço para o verdadeiro amor, a verdadeira amizade, a verdadeira paz. E quando você aprende a agradecer, até por quem te rejeitou, é sinal de que finalmente entendeu: o que é real nunca vai embora. O que é falso sempre encontra um motivo para partir. E a rejeição é o processo sagrado que separa esses dois mundos dentro de você. Número 2. O recomeço que só a dor pode criar. A rejeição não é o fim da tua história. É apenas a pausa necessária para que um novo capítulo comece. E muitas vezes, esse novo capítulo nasce da dor mais profunda. O estoico entende que há momentos em que o universo precisa te quebrar para te reconstruir. A dor não é um castigo, é uma ferramenta. É ela quem destrói o que é falso para dar espaço ao que é verdadeiro. Quando alguém te rejeita, algo dentro de você morre. A ilusão, o apego, a imagem que você criou do outro e de si mesmo. Mas é justamente essa morte que te faz renascer mais consciente, mais maduro, mais real. O recomeço não acontece quando tudo melhora, mas quando você decide continuar mesmo sem entender. A dor é o martelo que o destino usa para moldar a tua força. Ela não pergunta se você está pronto, ela apenas te transforma. E no meio das lágrimas e do silêncio, você começa a perceber que está mudando. O que antes te destruía agora te ensina. O que antes te assustava agora te fortalece. O estoicismo te ensina a olhar para a dor sem medo, a abraçá-la como parte do processo. Porque a dor é a prova de que você ainda está vivo, ainda sente, ainda tem dentro de si a capacidade de recomeçar. É no momento em que tudo parece perdido que a alma mais cresce. Quando você é rejeitado, é como se o chão se abrisse sob os seus pés. Mas, com o tempo, você descobre que não era um abismo. Era o espaço que a vida abriu para você aprender a voar. E esse voo só acontece quando você solta o que te mantinha preso. A dor é a ponte entre quem você era e quem está destinado a se tornar. E por mais que pareça injusto, você vai perceber que a rejeição te levou exatamente para onde você precisava estar. Cada fim esconde um começo. Cada lágrima rega uma nova versão de você. O estoico não foge da dor, ele a honra, porque ele sabe que é ela quem o conduz para o despertar. A dor te limpa, te afina, te realinha com o propósito. Ela te mostra que não há queda definitiva quando a alma está disposta a aprender.
E um dia, quando o silêncio se transformar em paz e a ferida virar força, você vai olhar para trás e sorrir, porque vai entender que a rejeição não te destruiu. Ela te reconstruiu em uma versão que jamais existiria sem o toque purificador da dor. Número 1. O poder de não revidar. Quando somos rejeitados, a primeira reação é o impulso de provar algo. Provar que não precisávamos. Provar que estamos bem, provar que superamos. O ego quer mostrar força, quer ser visto, quer se vingar em silêncio. Mas o estoico entende que o verdadeiro poder está naquilo que não se mostra. Revidar é agir no mesmo nível de quem te feriu. É responder à fraqueza com mais fraqueza. E quando você faz isso, entrega o seu controle, entrega a sua paz. A força de um espírito elevado está na capacidade de não reagir, de não se perder na tempestade emocional que a rejeição provoca. O estoicismo ensina que o silêncio é mais forte do que qualquer resposta, porque o silêncio não é indiferença, é domínio. É a prova de que o outro não tem mais poder sobre o teu equilíbrio. Quando alguém te rejeita e você continua sereno, é como se dissesse: você já não tem influência sobre o meu estado interior. Esse é o ápice do controle emocional. O fraco grita, o sábio observa. O fraco tenta provar que venceu. O sábio segue em paz, porque sabe que o tempo sempre revela o que é verdadeiro. Revidar é se igualar. Seguir em silêncio é se elevar. E essa é a diferença entre quem ainda vive pela emoção e quem já vive pela razão. O estoico não busca vingança, busca clareza. Ele entende que quem te feriu, na verdade, revelou mais sobre si do que sobre você. E quando você enxerga isso com lucidez, o perdão não é fraqueza, é liberdade. Perdoar não é concordar, é se livrar. É não permitir que o erro do outro continue te aprisionando por dentro. Há um poder imenso em não responder, em não provar, em simplesmente seguir o seu caminho com dignidade. O silêncio causa mais impacto do que qualquer reação impulsiva, porque ele mostra maturidade. E o tempo, que é o maior juiz da vida, sempre coloca tudo em seu devido lugar. Quem te rejeitou, um dia vai lembrar do teu silêncio, e nele vai encontrar a resposta que buscava, porque o verdadeiro poder não está em ser notado, está em permanecer em paz, quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. Quando você escolhe não revidar, o universo entende que você está pronto para algo maior, algo que não exige provas, apenas evolução. Esse é o poder dos sábios: vencer sem lutar, curar sem cobrar e seguir sem olhar para trás. Compartilhe sua experiência e inspire outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Inscreva-se no canal Sábio Estoico e ative o sininho para não perder nossas reflexões diárias. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam o poder da rejeição. Lembre-se, a dor que você sente hoje pode ser a força que te transforma amanhã.